É o Senhor quem sustenta a minha vida. Salmo 53. O bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje foi escrito em um contexto de traição e perigo. Tradicionalmente, este salmo é associado ao momento em que Davi, antes de se tornar rei, estava sendo perseguido por Saul. E os zifeus traíram sua localização. Davi então clama a Deus por proteção e ao longo do salmo expressa sua fé inabalável no sustento e socorros divinos. E o salmo apresenta exatamente a dependência absoluta de Deus em tempos de crise. Em um mundo onde muitas vezes, onde a valorização, a autossuficiência, a frase "é o Senhor quem me sustenta" nos desafia a abandonar a confiança em nossas próprias capacidades e circunstâncias e a reconhecer nossa dependência total de Deus. Isso não quer dizer que Deus não quer nos tornarmos pessoas capazes e fortes. Não é isso. Mas as pessoas que verdadeiramente colocam totalmente a sua vida entregue a Deus se tornam mais fortes. Reconhecer as nossas fragilidades não é nos fazer pequenos no sentido de fragilizados, mas nos fazer pequenos em Deus para que verdadeiramente sejamos fortes. E o nosso sustento vai além do físico. Deus sustenta a vida espiritual, emocional e moral. E muitas vezes enfrentamos situações que drenam nossas forças e nos deixam desanimados. Porém, ao lembrar que é o Senhor quem sustenta nossas vidas, encontramos renovação de forças, sabendo que Deus está conosco em cada passo. Na primeira leitura de hoje, em Sabedoria, capítulo 2, versículos 12 e versículos 17 ao 20. O livro, escrito em grego, por volta do século I a.C., é atribuído tradicionalmente ao rei Salomão, mas foi provavelmente redigido por um judeu helenista em Alexandria. E o capítulo 2 de hoje apresenta o discurso dos ímpios que desprezam os justos e planejam sua destruição. Vejamos o que está no versículo 12. Armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda e se opõe às nossas ações. Ele nos reprova as transgressões contra a lei e nos acusa de faltas contra a nossa educação. Vejamos ao que ponto que chega o ser humano de ter que amar cilada aquilo que é justo. E muitas vezes no mundo de hoje é perceptível, nós conseguimos enxergar e perceber quantas vezes aqueles que buscam o verdadeiro sentido da justiça, da paz e da misericórdia são perseguidos. Há uma inversão de valores. E é exatamente nessa inversão de valores que a sociedade ela é sacudida e constantemente surgem exemplos de uma desordem. E toda desordem ela ocorre inicialmente naquilo que é interno. Como assim naquilo que é interno? A segunda leitura de hoje vai explicar isso. Na carta de Tiago, capítulo 3, no versículo 16 e capítulo 4, versículo 3. É uma carta profundamente prática, abordando questões éticas e comportamentais da comunidade cristã. Então vejamos, no versículo 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de coisas más. Vejamos. Nós conseguimos perceber no mundo de hoje o poder destrutivo da inveja, assim como do egoísmo? Nós devemos entender a real importância de todo custo não sermos pessoas invejosas e nem egoístas, pois aí brota
a essência do mal. E depois ele continua lá no versículo 18: o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que promovem a paz. Vejamos a nossa caminhada sobre essa terra deve sempre levar à promoção da paz. E a promoção da paz é exatamente trazer aquilo que é justo, correto, bom e que liberta verdadeiramente a vida das pessoas. E um questionamento no versículo 1 do capítulo 4: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vêm elas das paixões que combatem em vossos membros? Vejamos, aqui na carta é identificado que os conflitos externos têm uma raiz interna, as paixões desordenadas. E podemos perceber isso facilmente no mundo de hoje. Tudo que está desordenado no coração, na mente do ser humano, trará consequências desordenadas externas. E tudo aquilo que está desordenado tem um poder destrutivo. Ao invés de converter para o bem, transmite ações destrutivas do mal. E no evangelho de hoje, em Marcos 9, dos versículos 30 ao 37, esse evangelho destaca-se no enfoque das ações de Jesus. E o capítulo 9 se situa durante o ministério público de Jesus, logo após o episódio da transfiguração. E aqui o que nós podemos trazer como reflexão: a natureza do poder no reino de Deus. O ensinamento de Jesus inverte a lógica do mundo. Em nossa sociedade, o poder, o prestígio e a ambição pessoal são altamente valorizados. No entanto, Jesus nos ensina que o verdadeiro poder está em servir. Isso desafia nosso orgulho e nossas ambições. Em vez de competir por reconhecimento, somos chamados a nos colocar a serviço dos outros, especialmente dos mais necessitados, e, se possível, que não sejamos lembrados pelaquilo que nós estamos fazendo. E o coração do Evangelho está em acolher os pequenos e servir com humildade, onde muitas vezes ainda há uma valorização daqueles que são influentes, ricos ou poderosos. No entanto, o reino de Deus valoriza aqueles que cuidam dos marginalizados, dos pobres, das crianças e dos esquecidos. É um desafio constante de humildade, também de serviço aos necessitados e humildade nas relações. Assim como na segunda leitura somos chamados a examinar a nossa conduta, que possamos examinar, na luz do Evangelho de hoje, as nossas relações interpessoais. Perguntar-nos se há rivalidades ou competições desnecessárias em nossas vidas. E o exemplo de Jesus nos chama a abordar a dinâmica do abandono ao orgulho e abraçar a humildade. E nesse sentido, é o que Jesus diz sobre a criança, quando ele pega uma criança, coloca no meio deles e abraçando disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. É o aspecto da simplicidade e da humildade. E que possamos constantemente nos converter àquilo que Deus quer. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.